que você percebe do ponto de vista territorial, né? São grandes municípios e você tem efetivamente um desafio regional e territorial, sobretudo na região centro-oeste e região norte do país, né? E isso não significa que você também não tenha esses desafios quando se pensa na estrutura territorial e na relação regional que você tem, a partir considerando as chamadas regiões do IBGE, Norte-Sul, né? Região Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, ou se eu pensar ideias das chamadas regiões geoeconômicas, né? A região Centro-Sul, Nordeste e a Amazônica. Bom, qual é o problema quando a gente, então, começa a fazer uma reflexão um pouco mais acurada do que a gente tem dentro da Constituição, né? E que vai perpassando ao longo dos anos subsequentes. O primeiro aspecto é que quando eu penso em municípios, e isso eu também já discuti com vocês, falar de cidade significa falar da unidade jurídico-administrativa, né, que empresta o nome ao município, né? Então, ela é a sede jurídico-administrativa de um território que eu dou o nome de município. Eu tenho que considerar Deixa eu voltar para a tela aqui. Eu tenho que considerar a cidade como uma totalidade indivisível, né? Isso é uma questão conceitual. Existem duas formas de se eu pensar uma totalidade. Por exemplo, aquela forma que a gente aprende na matemática arcaica, né, que ainda é realizada nas escolas brasileiras, de que a totalidade é a soma das partes. Então eu vou somando uma parte com uma parte com uma parte, é igual a x. Então a totalidade é a soma das partes. Isso é uma questão filosófica porque ela é uma perspectiva de uma totalidade positivista, né? Uma outra situação é eu considerar que a cidade, dentro das suas contradições, das suas tensões, dos seus conflitos, das suas positividades, das suas diferenciações territoriais e espaciais, né, ela é, ao mesmo tempo, uma totalidade indivisível. Ela é um todo. Ela não é uma unidade fragmentada, né? Quando eu penso, por exemplo, a pobreza da cidade, ela não é um conjunto separado daquilo que eu chamo de riqueza da cidade, né? A gente já discutiu que se a cidade ela é produção coletiva, se a cidade ela é obra, se a cidade ela é riqueza, né? Na dimensão capitalista ela é valor de uso e valor de troca. No processo da socialização capitalista, né, da produção coletiva da cidade, esta riqueza ela não é distribuída de modo minimamente homogêneo, é extremamente heterogêneo, extremamente desigual. Então, o que acontece? Esta pobreza é resultado da contradição desta concentração de riqueza, né? E a gente só pode conseguir entender isso dentro de um conjunto que é indivisível. Qual é o problema? É que quando você começa a discutir política urbana ou começa a pensar em políticas do ponto de vista da gestão pública do Estado, né, nas suas três dimensões, o federal, o estadual e o municipal, até por uma questão de força ideológica, né, a gente parte para a ideia de políticas urbanas setorizadas, de políticas urbanas setoriais, né?
e que consideram a cidade como se ela fosse a soma das partes. Então, traduzindo em miúdos, quando você pega uma cidade, não importa agora, é óbvio, né? Quer dizer, quanto mais pobre é uma área, maior a demanda dela por políticas urbanas, por políticas sociais, né? Então, políticas urbanas, exemplos. Eu tenho a demanda de política habitacional, eu tenho a demanda de política por segurança, eu tenho a demanda por política de saneamento básico, eu tenho a demanda por políticas voltada à cultura, políticas sociais, urbanas, voltadas à questão do mundo do trabalho, que é muito mais amplo do que o mercado de trabalho. Só que quando essas políticas são desenvolvidas, o que acaba acontecendo? Elas são setorizadas dentro da cidade. Quer dizer, o gestor ele não consegue olhar a cidade primeiro como um todo. E o grande desafio é que não se consegue articular. Então, eu penso a ideia de política habitacional é uma coisa, política de saneamento básico é outra, política de educação é outra, política cultural é outra, né? Então, eu vou fazendo as coisas aos pedaços. Como se habitação, saneamento básico, segurança, saúde, educação, cultura, mundo do trabalho não estivessem interligados. É uma questão sistêmica. Acho que o maior exemplo que nós temos, que por um lado é um avanço, mas que por outro lado representa essa política setorizada, para dizer que eu não falo mal só deste governo, né? Não é a questão de falar mal ou falar bem, é questão de refletir do ponto de vista crítico a realidade. Se você volta num tempo não muito distante, você tem, por exemplo, um programa extremamente importante que está assentado com uma questão conceitual que está lá no livro do Henri Lefebvre, que é o Direito à Cidade, né? Que é resultado de todo um movimento da sociedade civil organizada que está aparecendo lá na Constituição de 88. Você pega lá no governo, né, do Partido dos Trabalhadores, do Lula, desenvolve o tal do Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, o Brasil ele é um país que tem um déficit habitacional monstruoso, né? O Brasil é um país que você tem uma população ou que não tem casa, né? Ou que quando tem casa, e o fato dela ser pobre, boa parte daquilo que ela tem no bolso, né, que a gente chama de salário, é colocado dentro daquilo que a gente vai chamar de aluguel, né, e isso impacta diretamente a qualidade de vida desse indivíduo ou da família. Então, pessoas e famílias que moram em lugares precários, áreas de risco, de favelas, né, em áreas de mananciais que jamais poderiam estar ali. Quer dizer, então, o leque é amplo. Aí vem o Minha Casa, Minha Vida. Qual é a contradição do Minha Casa, Minha Vida? Quer dizer, óbvio, para eu construir a minha casa, eu preciso de um espaço na cidade. Qualquer edificação que você vai construir, ela vai ocupar um ponto da cidade. Ora, Minha Casa, Minha Vida significa que quando eu estou na cidade, eu tenho que adquirir um terreno para a construção do projeto Minha Casa, Minha Vida. Quando você para pensar a ideia de adquirir um espaço dentro da cidade, significa a lógica do mercado imobiliário. Quer dizer, essas coisas não são dadas de graça. Então, você tem que comprar. Então, você paga em metro quadrado o valor. Onde é que o valor do metro quadrado da área urbana é mais barato? São nas periferias.
Aí o que que acontece? Você faz o Minha Casa Minha Vida, que é um baita de um avanço do ponto de vista de política habitacional. Porque ele alavanca não só, ele não cobre não só a demanda por uma política de habitacional popular, né? Como ele acaba impulsionando todo o mercado imobiliário nos demais segmentos. Então, basta ver que quando você tem Minha Casa Minha Vida, é o momento do chamado boom imobiliário, né? Que vai atingir os empreendimentos voltados para a classe média e para a elite, né? Ou seja, aquilo que a gente chama dos ricos. Por que ela é setorial? Porque beleza, eu resolvi, entre aspas, né? Quer dizer, o programa nunca deu conta de resolver a demanda, né? A demanda ela está aí, ela é presente, ela continua, ela existe. Aí eu coloco a família lá na periferia. Setorialmente, eu resolvi, entre aspas, um problema. Eu dei a casa. O que é que vai faltar na sequência? Eu dei a casa, coloquei saneamento básico, tem acesso à água potável. Eu não sei se alguém aqui conhece regiões do Minha Casa Minha Vida, ou se até mesmo são moradores desses programas. O que vai faltar? Professor, para cada texto base selecionado pelo professor, temos que escolher só um artigo fora, né? É isso, Gabriel. Alguém conhece aqui Minha Casa Minha Vida? Já foram, já viu, já não conhecem? Ah, João, e aí? Minha Casa Minha Vida vai lá para a periferia? Em geral, sim, né, professor? São nas áreas mais afastadas, assim, eles fazem aqueles complexos de prédios, né? Mas naquelas áreas mais longe mesmo, assim, do Mais centro. longe implica no quê? O transporte é mais difícil, né? O deslocamento não é fácil para essas pessoas que normalmente trabalham também mais próximos, né, do centro e tal, então apresenta uma série de dificuldades, né? Porque são áreas que muitas vezes tem menos entretenimento, menos parques, menos, né, lazer e tal, então é mais difícil, tudo é mais difícil, né? Então, dá para entender o que eu estou falando de que existe uma contradição entre a ideia da cidade como uma totalidade indivisível e políticas urbanas que são setoriais, fragmentadas. Porque, beleza, eu fiz Minha Casa Minha Vida, mas ao mesmo tempo, uma série de outras políticas urbanas que deveriam ser concomitantes, elas não ocorrem. Elas vão ocorrer, quem sabe, né, com o passar do tempo. Quer dizer, eu tenho Minha Casa Minha Vida, eu coloco o sujeito lá na periferia, beleza. Só que o local de trabalho são nas áreas centrais. Eu tenho a questão da mobilidade urbana, né? Eu não tenho acesso fácil ao transporte público, eu não tenho acesso às áreas de lazer, né? Muitas vezes você não tem unidades de saúde próximas, você não tem escolas próximas, né? Ou seja, aquilo fica longínquo, né? Ao mesmo tempo que faz parte, quer dizer, essa é a contradição da cidade, né? E que é algo que a, a política urbana, ela não, do jeito tal como ela está posta, ela não dá conta, ela não resolve, justamente por esse viés que é setorizado, justamente por falta, óbvio, você vai falar, a culpa é da Constituição. Não. A Constituição é de 88, décadas se passaram, mas a discussão ela não é feita. Como é que eu articulo efetivamente os territórios? Né? Porque senão a dimensão do direito à cidade que respalda
por exemplo, o Estatuto da Cidade, que é o documento que vai dar corpo aos artigos 182 e 183 da Constituição, ele perde força também, apesar de ter avanços significativos dentro do Estatuto da Cidade. Resolvem alguns problemas e criam ou pioram outros. Isso é realidade, né? Ou quando você pega, no caso, por exemplo, mais drástico do Rio de Janeiro, onde você não tem, você continua com as favelas, né? Precariedade total, absoluta, né, dos indivíduos que ali moram. O Estado, tanto Estado, né, o governo estadual, como o governo municipal, não conseguem desenvolver políticas públicas, né? Quer dizer, se você pegar o Rio de Janeiro, você vai falar agora está em crise econômica, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, né, a cidade do Rio e as demais, o volume de dinheiro que se recebe por conta dos royalties de petróleo não chega na população mais pobre, pelo contrário, né? Você tem teses e pesquisas que mostram que quanto mais royalties as cidades recebem, mais as populações ficam pobres, porque é maior a concentração de renda. Aí, lá atrás, você tem o tráfico ocupando esses territórios, né? E num dado momento você tem as chamadas milícias, que nada mais são do que agentes, né, do Estado, né, que ganham o nome de miliciano, né, que expulsam o tráfico, mas passam a exercer a mesma lógica, que é o controle e o domínio do território, né? Então, quando você tem no Rio de Janeiro territórios controlados pela milícia, significa controlados em tudo. Bujão de gás você só compra deles, gato net é deles, a água que vai chegar até a tua casa é deles, enfim, né? Então, você tem distintas realidades que ocorrem dentro do Brasil, né? Curitiba não foge dessa lógica. Não foge dessa lógica. Oi. Eu estou pensando aqui, Curitiba, assim, tem aquela chamada, aquelas ruas da cidadania. Sim. E eu não sei quem criou, mas a ideia era desenvolver a região em torno de cada rua da cidadania, né? E até certo ponto a cidade desenvolveu e a cidade cresceu, tentando o comércio em volta das ruas da cidadania, ele existe, na verdade, né? Sim. Aquilo desenvolveu. A ideia, não sei quem foi o idealizador, mas aquilo me surpreendeu, porque realmente eu passei anos atrás num determinado lugar e agora, com essa rua da cidadania, a região é completamente outra. Mas então eu acho assim que falta vontade política realmente, né? O gestor ele tem que pensar na população e a política ela deve ser realmente regionalizada. E a Constituição, sim, ela dá as diretrizes, mas depende de cada região. Eu vejo Maringá, por exemplo, é um outro modelo, mas eles têm um modelo que é tipo assim, vamos crescer todo mundo junto, não só Maringá, mas vamos crescer no entorno para que Maringá não cresça e a pobreza e a marginalidade vá para o entorno, não, eles crescem juntos, é um crescimento regionalizado. Eu vi, por exemplo, Brasília tem aquela... Ali eu conheço com a palma da mão, trabalhava lá. Então, aí tem aqueles bairros residenciais. O que me chamou muita atenção foi a questão daqueles centros comerciais que foram desenvolvidos em cada bairro. Isso. Quer dizer, eu não sei quem foi que criou. Existem ideias boas, mas... Quem criou, só te falar, aquela concepção, porque você tem aqueles prédios que são os modelos de pavilhões. Sim. Os pavilhões são adotados na França pelo Le Corbusier
e que é copiado pelo Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, né? Então, no entorno dos pavilhões, para quem não está conseguindo entender o que a gente está falando, em Brasília você tem as grandes avenidas, aí você tem conjuntos de prédios, né? E digamos que no centro desses conjuntos de prédios, você tem uma série de atividades que são comerciais. É isso, né? Sim. Isso é um modelo baseado no urbanismo francês. Mas qual é o problema? Tanto da Rua da Cidadania em Curitiba, como o exemplo que você dá de Brasília, né? É a articulação territorial entre os diferentes pontos. E isso vale, por exemplo, para São Paulo. São Paulo nós temos a lógica, por exemplo, dos bairros, né? Cada bairro é como se fosse uma cidade, né? Por exemplo, eu sou da Zona Norte, o pessoal da Zona Norte, quem é da Zona Norte se sente no município do interior, é como se não pertencesse à cidade de São Paulo. Só que você tem todo um mecanismo de tentativa de articulação entre os diferentes territórios. Só que dá pane, porque trava tudo. O metrô não dá conta, as vias de circulação não dão conta, né? Quer dizer, então, um trabalhador em São Paulo, ele gasta pelo menos no dia dele, a depender de onde ele mora, 3, 4 horas em trânsito. Imagina quantas coisas boas você não pode fazer em 3, 4 horas, né? Então, Professor, me lembrei de um outro detalhe, que na Europa, na Alemanha, sei lá, Suíça, Alemanha eu sei que sim, mas enfim, as pessoas estão desenvolvendo justamente por essa questão do bem-estar, né, do trabalhador, trabalhar menos horas. Então, eles estão tentando viabilizar que a pessoa more perto de onde trabalha e que desenvolva o comércio da região, enfim. A ideia é por aí, né? Mas não sei como é que está desenvolvido. Por exemplo, o novo plano diretor de São Paulo, que foi aprovado no final da gestão Haddad, posteriormente entrou o João Dória, né? O João Dória sai, entra o Bruno Covas, que faleceu agora recentemente. O novo plano diretor aprovado na última gestão Haddad é uma forma, quando você lê o documento, ele tem princípios aonde ele tenta induzir a cidade, as políticas públicas, nesta lógica de morar e trabalhar nas proximidades, né? Para justamente você como é que eu posso dizer, tentar tirar a questão do sufocamento da mobilidade que existe entre o trabalhador e o seu local de trabalho, né? Para que dê mais tempo, né? Para que a cidade se desafogue nesse sentido. Só que isso não é uma coisa tão simples, porque envolve também toda a questão do mercado imobiliário. E quando a gente fala de políticas públicas, né, vamos voltar para Curitiba, a questão das ruas da cidadania, né? É um projeto bem bacana. A pergunta que fica, e aí a gente retoma isso na semana que vem, é até onde essas localidades se articulam entre si. Porque senão eu entro na lógica da cidade fragmentada. Então, sim, é interessante você ter Rua da Cidadania, ou é interessante você ter bairros que tenham comércios locais, né? Ainda mais agora, no momento de pandemia, o quanto a gente fala, vamos valorizar o comércio do bairro, o comércio local, né? Quer dizer, dar o fortalecimento ao pequeno comerciante, né? Isso é importante, mas a questão é, como é que essas localidades elas são articuladas? Eu vou pegar um exemplo, porque eu estou trabalhando lá dentro,
um projeto de pesquisa e de extensão que está em desenvolvimento dentro da Vila das Torres. Né? Vila das Torres, gente, é uma ilha isolada dentro de Curitiba. Do ponto de vista do poder público municipal, aquilo é gente de segunda classe. E ali você tem de tudo. Você tem do trabalhador, o traficante, você tem o cara que controla a reciclagem de lixo, você tem violência, você tem a solidariedade, você tem a atuação da comunidade, você tem as lideranças, você tem o envolvimento das unidades, da unidade de saúde junto à comunidade, você tem as lideranças religiosas atuando, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da prefeitura, ela ignora a Vila das Torres. E Vila das Torres é uma coisa que central, né? Se você parar para pensar. A pergunta que fica é... Hã? A pergunta que fica é... Tem solução? Lógico que tem. É falta de vontade política? Não. O que acontece com a Vila das Torres? Lógico que tem solução. Para isso que a gente está aqui. Para isso que tem um curso de gestão pública. Solução tem. O problema é que sim, tem uma dimensão que é política. Né? Hoje não dá tempo da gente ver, porque foi o que eu falei. O meu ponto de partida a partir de agora com vocês é que, se vocês pegarem ementa lá do curso, existem uma série de discussões que eles estão linkados com a lógica da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Né? Só para te ter uma ideia, eu parto do princípio de que a gente não tem Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Eu não posso considerar o Estatuto da Cidade como uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Né? Nós estamos... O que acontece é que, quando você tem a Constituição do Ministério das Cidades, em 2003, o Concidades a partir de 2004, que é o Conselho de Cidades. Né? Eu era, inclusive, quando trabalhava na Universidade Estadual de Minas Gerais, eu era representante do Conselho das Cidades do município de Frutal pela universidade. Né? E aí você tinha as conferências nacionais, e dali elas eram... faziam-se discussões e faziam encaminhamentos de demandas para o Ministério das Cidades. Quer dizer, nem no governo do PT você conseguiu a construção de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Né? Apesar de toda a pressão que havia. Mas haviam avanços dentro do escopo, né, que estava posto. Mas, ao mesmo tempo, se insistia nessa lógica dessas políticas urbanas setoriais, setorizadas. O que acontece hoje é que o Ministério das Cidades acabou, ele não existe mais, ele foi incorporado no Ministério do Desenvolvimento Regional, né, na lógica de composição ministerial do governo Jair Bolsonaro, e sim, existe uma pauta dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional que é produzir ou tentar forjar uma política nacional de desenvolvimento urbano. Só que isso está lá no quarto escalão. E aí tem gente dentro do Ministério discutindo isso, tem o pessoal do IPEA discutindo isso, mas não é prioridade política. Então, do ponto de vista técnico, tem saídas, tem soluções. O problema é do ponto de vista político. Aí você me pergunta, tem solução? Tem. A gente tem que olhar para quem a gente vota. E eu não estou falando aqui, vote em X, Y ou Z. Né? Estou dizendo, nós temos que começar a entender quem é o deputado que eu estou votando, estadual, federal, quem é o senador, quem é o vereador.
quem é o prefeito, né? Quem é o presidente ou a presidenta. Mas não só votar, realmente cobrar e ficar em cima, né? Aí a gente, né? Eu sou assim, eu sou um pessimista por natureza, mas da minha contradição eu acredito que um dia a coisa vai. Mas eu não vou ver isso. Eu tenho, assim, gente, só para encerrar, eu tenho uma utopia que é basicamente a seguinte, eu falo como geógrafo. Tenta imaginar, eu sou teimoso, né? Tenta imaginar assim, que eu estou numa trilha e de repente no meio do meu caminho tem uma montanha de granito. E eu não tenho como passar para o outro lado. Aí a única coisa que eu tenho é um martelinho de geólogo pequenininho, que eu olho para ele, olho para aquilo e falo, bom, para passar para o outro lado eu vou ter que quebrar isso. Eu começo a bater naquele treco. Aí chega uma hora que eu falo, não, isso não vai dar certo, desisto. Ou eu olho para aquilo e nem tento, falo, esse martelinho com essa montanha, esquece. Ou eu passo a vida inteira batendo ali. E não vou quebrar. E vou